Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anderson Oliveira e você está na Intac. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre sensores de temperatura do tipo PTC e do tipo NTC. Primeiro, o gráfico ele serve para nós compreendermos o comportamento do sensor. Para você determinar se o sensor é do tipo PTC ou do tipo NTC. Por exemplo, eu tenho dois sensores aqui. Vou até melhor, esses dois sensores aqui. São dois sensores de temperatura distintos. Eles podem ser ambos PTC, ambos NTC, ou um pode ser PTC e o outro pode ser do tipo NTC. Como é que você vai conseguir saber quem é um e quem é outro, e se eu colocar ele no controlador de temperatura, se realmente ele vai fazer a leitura correta da temperatura e da resistência ôhmica? Como que é o comportamento do sensor? Iniciaremos então pelo significado da nomenclatura PTC. PTC. Na verdade, o PTC, o traduzido para o português, ele vem de trás para frente, que significa coeficiente de temperatura positiva. PTC é coeficiente de temperatura positiva, tá? Onde, a partir do momento que eu acrescento a temperatura em graus Celsius na ponta do sensor, respectivamente aumenta o valor da resistência ôhmica desse sensor. Então, se eu pegar o sensor aqui e na ponta dele, onde eu tenho a parte que sente a temperatura do ar, e eu segurar por um determinado tempo, eu vou estar acrescentando a temperatura do meu corpo, que é em torno de 36 graus e meio, na ponta do sensor, e aqui na fiação ele vai ter uma variação de resistência ôhmica. E essa variação de resistência ôhmica é ela que vai determinar o perfil do sensor, se ele é do tipo PTC ou do tipo NTC. Então, nesse exemplo aqui, você tem um gráfico onde eu tenho aqui um eixo em graus Celsius e eu tenho um eixo de resistência ôhmica, né? Então você tem um ômega aqui em relação à resistência e você tem um grau Celsius em relação à temperatura. Como é que funciona? Se eu iniciar aqui a leitura dessa curva aqui, ó, que o gráfico ele é uma curva, não é linear, ou seja, ele não é proporcional. Se eu aumento 5 graus Celsius de temperatura, ele aumenta 5 ohms de resistência. Ele não é uma linha, ele é uma curva. Então o comportamento dele é o seguinte: eu pego um exemplo aqui, uma temperatura negativa de menos 10, tá? Conforme eu vou acrescentando, aumentando a temperatura, essa resistência ôhmica ela vai subindo. Então aqui eu dei um exemplo: se eu estiver no menos 10, ele poderia estar me dando aqui uma resistência ôhmica de aproximadamente 2 ohms. Como 2 ohms é uma resistência muito baixa, dá praticamente uma continuidade, a gente trabalha com fator múltiplo, que é o kilo-ohm. Geralmente você vai ter aí nas escalas de sensores, aí no gráfico do sensor, na tabela de sensores, como uma tabela que eu vou colocar depois aí para você verificar, você vai ter o valor da resistência ôhmica em kilo-ohm. Então, se eu tenho aqui um valor aproximadamente de 10 negativo, eu dei um exemplo aqui: se eu tiver com 10 negativo na escala de graus Celsius, eu posso ter 2 kilo-ohm de resistência ôhmica. A partir do momento que eu vou aumentando a temperatura, a resistência ôhmica ela vai subindo. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver com uma temperatura de 5 graus Celsius, eu vou ter uma resistência ôhmica aqui em torno de 3 kΩ. Se eu subir esse cara aqui para 10 graus Celsius, essa resistência ôhmica ela vem no eixo aqui aumentando. E assim, respectivamente. Ó. Não vai ficar muito reto, mas só para vocês terem uma ideia. Se eu aumento aqui a temperatura para 20 graus Celsius, deixa eu usar uma régua para ficar mais fácil. Realmente está um pouco torto aqui. Então, 20 graus Celsius, eu tenho uma resistência equivalente de 8 kΩ. 20 graus Celsius de temperatura, se eu aquecer a ponta do sensor, ele me dá uma resistência ôhmica de aproximadamente 8 kΩ. Se eu subir aqui para 25 graus Celsius, essa resistência ela vai estar em torno aí de 12 a 13 kΩ. E assim sucessivamente, a partir do momento, aliás, 25. A partir do momento que eu vou acrescentando temperatura,
vai modificando a resistência ohmica, mas ela modifica em função do acréscimo, tá? Então, por exemplo, joga esse cara aqui, esse daqui vem para cá. Então aqui eu vou ter aproximadamente 35 graus Celsius. Esse é um exemplo, tá? Eu não peguei nem o valor de fabricante para determinar que num 30 graus Celsius ele vai dar aproximadamente aí entre 18 quiloohms aí, tá? Aqui é só para a gente entender o comportamento da curva do sensor. Então aqui, por exemplo, o meu último valor aqui, aproximadamente 24 kΩ, ele vai corresponder a uma temperatura de aproximadamente aí 35 graus Celsius. Então o que você tem que compreender desse gráfico? É simples. À medida que vai aumentando a temperatura, então se eu segurar esse cara aqui e vai aumentando a temperatura na ponta do sensor, a resistência ohmica vai aumentando. Essa é a parte teórica. Aqui na bancada eu vou te mostrar a parte prática, que eu vou aquecer ele e vai modificar a resistência ohmica em função do valor pré-determinado pelo fabricante do sensor, tá? Esse é o comportamento do sensor do tipo PTC. Então esse sensor do tipo PTC, ele vai aumentar a resistência ohmica em função da temperatura. Um outro exemplo de PTC é aquele relé de partida do compressor. Então, o relé de partida do compressor, que ele trabalha com baixo torque, a maioria deles, principalmente o Embraco e o Tecans também, ele é do tipo PTC, coeficiente de temperatura positiva. Então a resistência ohmica ela aumenta em função da passagem da corrente e aí ela tira a bobina auxiliar para manter o compressor em funcionamento. Então ele funciona apenas para dar partida e esse acréscimo de resistência é em função do acréscimo de temperatura pela passagem da corrente. Tá? Uma outra aula eu vou falar só do relé PTC. Hoje nós estamos falando do sensor PTC. Então essa é a característica do sensor PTC. E aí tem o sensor NTC. Já preparei aqui, deixei já preparado. Então o que é o sensor NTC? O significado. É o coeficiente de temperatura negativa. O gráfico dele não é igual ao outro, na verdade ele é o inverso. À medida que eu vou aumentando a temperatura, a resistência ohmica ela vai caindo. Tá? Então aqui tem um exemplo de, se eu tiver aqui aproximadamente 20 graus Celsius, essa resistência ohmica aqui vai estar em torno de 26 kΩ. Tá? Porque 26 ohm é uma resistência muito baixa, então é 26 kΩ. Se eu continuar aumentando, adicionar calor na ponta do sensor, eu vou para menos 10, eu saio de menos 20, eu vou para menos 10. Menos 10 aqui no meu gráfico, ele está dando em torno de 20 kΩ. E assim, constantemente. Se ele estivesse aqui em torno de 0 graus Celsius, que é entre o encontro do eixo graus Celsius com resistência ohmica, se ele estivesse aqui em 0 graus Celsius, ele estaria em 12 kΩ. E aí eu vou brincando aqui com o gráfico. Se você sobe aqui,
acrescentando temperatura, então eu estou segurando aqui na ponta do sensor. Se eu pegar um multímetro do outro lado aqui e colocar na escala de resistência ômica, que a gente vai fazer já na bancada, você vai ver que à medida que eu vou acrescentando temperatura, a resistência ômica ela vai caindo. Então essa curva é a característica do tipo de sensor. Então nós temos o tipo PTC e o tipo NTC. Onde que eu utilizo o NTC, por exemplo? Posso utilizar o NTC no controlador digital de temperatura. Aqui eu tenho dois sensores, que eu não sei se esse sensor é PTC ou se ele é NTC. O que eu tenho que saber? Aliás, o que eu tenho que fazer para saber qual que é o tipo de sensor? É aumentar a temperatura na sua ponta e multímetro na outra, que é o que nós vamos fazer na sequência, tá? Mas esse é o primeiro vídeo, para não ficar extenso, esse aqui vai ser o primeiro vídeo da parte teórica. E a parte prática vai vir na sequência. Então esse cara aqui nós utilizamos em controladores digitais. Controladores digitais de temperatura. E o PTC? PTC, ele também pode ser utilizado em controladores digitais, mas no geral ele vai ser utilizado em refrigeradores. Geralmente refrigeradores aí frost free, que tem uma parte mais eletrônica, utiliza também sensores do tipo PTC. Isso não é uma regra. Quem define é o fabricante do equipamento ou o fabricante do controlador. É ele que define qual é o tipo de sensor mais adequado para aquele tipo de aplicação. Beleza? Então, essa primeira parte vai ser um vídeo na parte teórica, então vamos considerar a parte 1. É esse daqui, a PTC e NTC, parte 1, teoria. Agora eu vou fazer a parte 2, que é a aula prática. Se você já gostou desse cara aqui, é só dar aquele like lá, aquele bacana, compartilha e a gente vai para a bancada agora, beleza? Vamos lá então.